Olha, aí está a situação, mas eu chegando aqui, cumprimentando ali o nosso prefeito eleito de Salvador, deputado federal ACM Neto. Dá um bom dia logo para ele. Bom dia, Neto. Bom dia, Varela. Neto, um pouco da sua história é bom a gente sempre reviver. Eu disse aqui com o Embaçaí que você nasceu num berço político, familiar, não é? Verdade. História do seu avô, do seu tio Luiz Eduardo, que foi um brilhante deputado, dos melhores que o Brasil revelou. E você, como deputado federal, tem sido brilhante também, né? Eficiente também nessa sua luta. Mas você já tem quantos mandatos? 3 mandatos de deputado federal. A última eleição você teve quantos votos, Neto? Para federal? Para deputado federal. Foram 320 e tantos mil votos. Isso. 328 mil votos. Isso. Neto, agora eu queria trocar três assuntos importantíssimos para a nossa vida no Brasil. O nosso Código Penal caducou, 72 anos. E o que dizem os governadores? Os governadores dizem que não podem fazer segurança com esse Código Penal. Certo? A sua opinião como líder nacional sobre o assunto? Olha, Varela, de fato, o Código Penal brasileiro, ele não consagra a necessidade de punir com veemência o crime no Brasil. E dentre vários problemas que o Código Penal tem, eu chamo a atenção para 2 problemas. O primeiro, que é o mais grave, essa história da progressão. O sujeito é condenado a 30 anos, mas ele só cumpre 4, 5 anos. 5 anos, no máximo. Pois é. Sexto da pena. Pois é. Esse é o primeiro grande problema da legislação penal brasileira. Porque tem criminoso que pode ser condenado a 200 anos e também não vai cumprir tanto a pena. Com isso, você tira a efetividade da legislação criminal no Brasil. Um outro problema que tem que ser discutido é essa história da menoridade. Afinal de contas, você tem, infelizmente hoje, muitos bandidos, né, muitos criminosos, usando jovens de 17 anos para matar, para roubar, para traficar. Claro que o juiz deveria ter a capacidade de examinar quando é que aquele jovem não tinha consciência do ato que estava cometendo e, portanto, aquele jovem merece um processo de ressocialização ou então quando ele merece ser punido. Que, infelizmente, esse é um outro problema hoje terrível. E aí, as nossas crianças e os nossos jovens que estão nas ruas por falta de alternativa nas escolas, porque as famílias estão desestruturadas, eles acabam sendo presa fácil desses bandidos. E muitos deles acabam sendo utilizados para cometer atos criminosos e não pagam por isso. E o sistema prisional não ressocializa? De jeito nenhum, pelo contrário. As cadeias, a maioria das vezes, e as prisões, elas servem de universidade no crime. Elas pioram as pessoas que vão lá para dentro. Né? São 513 deputados em Brasília. Vocês não pensam em se debruçar definitivamente sobre o assunto, né? Olha, Varela, sempre que há um episódio no país que gera uma comoção social, a Câmara e o Senado fazem o chamado esforço concentrado para votar leis no Código Criminal, tá certo? Na área criminal. Porém, até hoje não foi efetivo. Por quê? Porque eu acho que não se pegou no coração do problema. O coração do problema está, na minha opinião, não é, principalmente nessa questão da progressão das penas. E até hoje isso não foi enfrentado. Exatamente. Que as pessoas têm com o crime. Eu acho. A benevolência com o crime. Eu acho. Do nosso Código Penal caduco. Eu estou vendo um movimento já em Brasília de ajuste desse Código Porque Penal. você tem, na verdade, 2 faces. Uma face é de aplicação da lei, né? E a outra face é, no momento que o sujeito vai preso, né, o que acontece dentro do presídio? Porque a gente sabe que muitos bandidos operam o crime dentro do presídio. Aliás, alguns nem querem sair de lá de dentro para continuar operando o crime. Então tem essas 2 faces. A face legal, e aí tem que mudar a lei, e a outra face, que é a face do cumprimento das penas dentro do regime prisional, que precisa ser revisto completamente. E o Poder Executivo, na sua opinião, por que não se manifesta? Olha, Varela, de alguma maneira, essa é uma pauta do Congresso, né? O ministro da Justiça, o atual ministro da Justiça, foi meu colega na Câmara dos Deputados, uma pessoa muito competente, José Eduardo Martins Cardoso, inclusive entende muito desse tema. Agora, de fato, não se construiu uma pauta comum do governo federal com o Congresso Nacional para avançar com mudanças importantes
na legislação criminal brasileira. Repito, o Congresso só tem agido de maneira reativa. Quando acontece um episódio de comoção nacional, quando os veículos de comunicação chamam a atenção, aí para tudo para discutir e votar. E, na verdade, esse devia ser um trabalho permanente e conjunto do Executivo com o Legislativo. Bom, agora eu queria falar com o deputado federal Neto sobre orçamento. Ainda o Otto Alencar, essa semana, está dizendo que o governo federal precisa distribuir para os estados o PIS, o COFINS e o FINS Social. Impostos pagos no dia 25 de cada mês. Você viu há pouco quanto nós já arrecadamos de impostos? Temos na Bahia, segundo dados estatísticos, 340 cidades quebradas, falidas, para não usar... Não tem negócio de conversa. Falidas. E não tem a distribuição de renda proporcional aos municípios e aos estados. Você vai governar Salvador e vai enfrentar esse problema orçamentário. Eu sei disso. O que fazer? Bom, Varela, não há dúvida que o necessário para o Brasil é uma reforma tributária que possa rever o Pacto Federativo. O Brasil e a sua Constituição Federal consagra, tem 3 unidades federativas: a União, os estados e os municípios. Acontece que o cidadão, ele não vive no governo federal, ele vive nas cidades e nos estados. O que é que ocorre? O governo federal arrecada muito, e, no entanto, a prestação direta dos serviços, em geral, é feita pelos municípios e pelos estados. Quem oferece segurança pública é o Estado. Educação, Estado e município. Saúde, Estado e município. Ação social, Estado e município. Aí o governo federal também entra. Agora, o que é que a gente vê? O governo federal arrecada muito, fica com a maior parte do bolo, e os estados e municípios, que têm sobre os seus ombros a cobrança dos serviços públicos, não arrecadam tanto. A única solução definitiva seria uma reforma tributária que pudesse rever o Pacto Federativo. Porém, até lá, e como nós não vamos esperar isso, eu já anunciei que logo no começo da nossa gestão, nós vamos adotar medidas de muita austeridade. A palavra-chave do começo da Prefeitura de Salvador vai ser economizar. A gente sabe que o cobertor é curto. Então, se o cobertor é curto, a gente vai ter que fazer o dever de casa. E eu não vou me furtar a tomar medidas que sejam duras, mas necessárias para equacionar o problema econômico-financeiro da Prefeitura de Salvador. O tamanho da máquina é satisfatório? Ou ter que enxugar essa máquina? Enxugar também terceirização? Olha, Varela, em muitos setores a máquina tem gordura. Tanto que nós vamos determinar uma redução dos cargos de confiança. Para quem está nos assistindo agora, cargo de confiança é aquele cargo de livre nomeação. Ou seja, cargos ocupados em geral por pessoas que não são concursadas, não fazem parte do quadro efetivo da Prefeitura. Então nós vamos diminuir a quantidade dos cargos de confiança, nós vamos determinar uma revisão completa de todos os contratos da Prefeitura, porque eu não tenho dúvida que existem gorduras e nós queremos eliminar essas gorduras. Outra providência, nós vamos rever o modelo administrativo de Salvador. Por quê? Uma cidade com quase 3 milhões de habitantes não pode ser governada exclusivamente pelo prefeito e pela sua equipe de secretários. É preciso ter um modelo de descentralização administrativa. E para acontecer isso, já no começo, eu estou determinando a implantação das 2 primeiras prefeituras-bairros da cidade de Salvador. Uma no subúrbio e outra em Cajazeiras. Cajazeiras tem mais gente do que Feira. Pois é. O subúrbio tem 1 milhão de pessoas, eu conheço bem. Mas, Neto, o prefeito João Henrique esteve aqui, na última entrevista que nos deu, dizendo que a dívida da prefeitura é impagável, dívida já registrada, negociada. Né? O Tribunal de Contas tem os dados. 37% da população só paga o IPTU, 63% não paga. João Henrique, dizendo aqui, que Salvador recebe 5 mil novos moradores mês, 60 mil ano, 600 mil nos últimos 10 anos. E não tem cadastro.
Há quem diga que se tivesse cadastro e capacidade para cobrar a quem deve a prefeitura estaria com o capital empatado. Olha, Varela, primeiro... Essa radiografia é feita pelo seu atual prefeito de Salvador, aqui. Perfeito. Primeiro vamos separar as coisas. A dívida da cidade, chamada dívida consolidada, é uma dívida de longo prazo, está negociada e a prefeitura vem pagando. Na verdade, inclusive, a relação dívida-receita em Salvador dá algo em torno de 58%. O limite previsto pela lei é 120%, ou seja, a cidade está abaixo, bem abaixo do seu limite máximo. Qual é o problema de Salvador? Tem dois problemas. Primeiro, a prefeitura precisa gastar melhor o que ela arrecada. E é aí onde nós estamos tendo essa firme decisão de economizar e economizar. Porque, veja, eu tenho que tirar do gasto com a máquina da prefeitura para colocar o recurso aonde? Na saúde, garantindo o funcionamento dos postos de saúde, na educação, melhorando a rede de creches e a rede de ensino fundamental da prefeitura, para tapar o buraco, enfim, para prestar o serviço direto ao cidadão. Primeira coisa. Segunda coisa, a prefeitura tem um problema de arrecadação, é fato. A receita da prefeitura de Salvador está muito abaixo do que ela poderia arrecadar. João Henrique disse 28ª receita, sendo ela a terceira capital de importância no Brasil. Eu tenho um dado que é parecido com esse. Salvador é a capital do Nordeste que tem o maior PIB, no entanto, tem a menor arrecadação per capita da região. Se nós estivéssemos arrecadando o que arrecada hoje Recife, nós teríamos 1 bilhão e 300 milhões de reais a mais por ano nos cofres da prefeitura. Qual vai ser o nosso esforço? Modernizar a Secretaria da Fazenda, informatizar a Secretaria da Fazenda, trabalhar com as práticas modernas de arrecadação, claro, garantir que todo mundo que tem que pagar, pague. Nós não vamos aumentar imposto, mas nós vamos ser justos na cobrança e garantir que as pessoas paguem o imposto, porque senão a cidade é inviável. E com essas medidas de elevação da receita e com a economia de Salvador crescendo, eu não tenho dúvida que nós vamos dar muito mais saúde financeira à cidade. O começo vai ser difícil, não adianta as pessoas imaginarem que dá para resolver todos os problemas da noite para o dia, tanto que eu fui muito cuidadoso na campanha eleitoral de não prometer o que não podia cumprir, não encobrir hora nenhuma o quadro da prefeitura, mas com muito trabalho, com dedicação, não é? E com a compreensão do povo de Salvador, eu tenho certeza que a gente vai melhorar a nossa cidade.